pessoal? Estão todos ouvindo aí atrás? Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda palestra de formação para a tarde aqui no Colégio Monte Alto. Todos os convidados também que estiver conhecendo o colégio hoje, sejam bem-vindos. Hoje a nossa palestra será com o Dr. Ítalo, será sobre afetividade infantil e harmonia familiar. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Casa cheia. Acho que estão providenciando umas cadeiras para vocês aí atrás. Alguém falando. Tá todo mundo me ouvindo? O quê? Aí atrás você me ouve? Mais alto? Exatamente. Sem mexer aqui, acho que alguém vai vir aqui resolver. Já vejo aqui, acho que não vai atrapalhar não. Então, boa tarde a todos. Eu sou médico, sou psiquiatra. Tenho uma atuação na psiquiatria infantil já há algum tempo. E agradeço pelo convite dos diretores do colégio para que a gente possa falar sobre esse tema hoje, que é a harmonia familiar e a afetividade infantil. Como não se trata de um curso, né, então não tem um conteúdo programático extenso a ser passado com uma finalidade da certificação, etc. Então eu convido a vocês que me interrompam sem vocês acharem que é necessário entender o conceito, a ideia ou o exemplo prático que eu passei, tá bom? Só interromper, fazer a pergunta, em caso não tenha ficado claro, que a gente para, explica. Hoje é mais importante que todo mundo saia daqui tendo entendido as coisas que a gente vai apresentar do que eu consiga concluir o conteúdo, tá bom? Então pode me perguntar. Eu vou tentar ser bastante fiel ao horário, então me deram 1 hora para falar e já são 4. Eu vou tentar não avançar muito, porque eu sei que todo mundo tem compromisso. Alguém já disse que vai pegar um voo para o longo da luz, então vou tentar ser fiel ao horário. Eu não vou usar o PowerPoint para você ficar atento, só ouvir o que eu falo. Chegando hoje aqui no colégio, eu entrei na cozinha para tomar um pouco de café. A gente me convidou, tomei um café, né, para apresentar um pouco, me apresentar um pouco o colégio, conhecer um pouco as instalações. E ali aguardando no refeitório, eu vi que tinha essa bolinha, né, em cima de uma mesa. A minha avó com uma bolinha. Eu olhei para essa bolinha e falei, acho que essa bolinha está fora de lugar. Então eu peguei, porque era justamente o gancho que eu precisava para começar essa palestra. Eu ia começar de outro jeito, mas assim fica melhor. Como é que eu sei que essa bolinha estava fora de lugar? Né? Porque eu olho para essa bola e sei, eu sou pai também, tenho 4 filhos, então eu olho para essa bola e sei, isso aqui se trata de uma bola, provavelmente uma piscina de bolas, né? Todo mundo reconhece. Uma bola azul, ela realmente é esférica. Ela não está danificada, então não é por isso que ela estava, enfim, fora de lugar, né? Podia não ter jogado fora a bola, etc. Não, uma bolinha que provavelmente estava fora de lugar mesmo. Para como é que eu sei que essa bola estava fora de lugar? Aí você vai dizer, doutor, ela não estava na piscina de bolas, é óbvio. Mas essa realidade só se aplica às coisas. Veja bem, esse é o primeiro conceito. A realidade das coisas é radicalmente diferente da realidade das pessoas, né? A língua não se equivoca quando define as coisas como que, né? A gente fala das coisas como que. E das pessoas a gente se refere como quem. A língua não tem erro, a língua sabe diferenciar claramente o que são coisas e o que são pessoas. Né? A gente que às vezes se equivoca. Isso é o primeiro ponto dessa palestra. Então quando eu olho para essa bola, eu vejo que ela é uma bola de plástico, bastante leve, ela é azul, ela é flexível, ela não está danificada. E eu teria dificuldades para continuar falando do que essa bola me diz. Né? Convido bem, temos poetas aqui, talvez a gente consiga ter uma grande poesia sobre essa bola, mas digo, a bola mesmo, ela me comunica um conjunto limitado de fenômenos. Eu consigo olhar para essa bola e ter um conjunto limitado de fenômenos que vem até meu olho. Né? Por outro lado, né, quando eu olho para qualquer pessoa desse auditório, né, olhando aqui para o meu colega, minha família, olho para ele, olho para o Eloy, né, olho para o Hugo lá atrás, olho para as pessoas que eu conheço e para as pessoas que eu não conheço. Olha para cada um de vocês, e se eu ficar um tempinho olhando, eu logo já senti um incômodo, né? Um incômodo de que a gente não aprende na totalidade o que essa pessoa tem para nos comunicar. Não é verdade? Se a gente olha para alguém, né? Se a gente olha, é um homem, né? Que tem mais ou menos seus 40 e poucos anos, né? Você começa a ter dificuldade de continuar dizendo, quer dizer, eu não sei uma realidade básica, eu não sei de onde vocês vieram, né? Vocês podem ter vindo do restaurante, vocês podem ter vindo de casa, vocês podem ter vindo, né, da casa da sogra, da casa do sogro, né? Vocês podem ter vindo de uma viagem extensa, eu não sei. Diferente dessa bola, eu não sei se vocês estão fora do lugar, por exemplo. Né? Para a bola eu olho e digo, essa bola está fora do lugar. Para vocês eu não consigo intuir isso da realidade. Eu olho para o olho de cada um, né, essa experiência que a gente pode fazer, e eu não consigo, no curso de uma vida,
extinguir todo o conjunto de significados que vocês têm para me passar. Né? Quer dizer, se eu olho para a cara de alguém, uma pessoa um pouco mais sisuda, né? Eu não sei se ela está sisuda porque é a personalidade, o temperamento dela, ou se ela está com uma dor de cabeça, por exemplo, ou com uma dor de dente no dia, né? E um sorriso de canto de boca já vai me desestruturar todo aquele conjunto de expectativas que eu joguei na pessoa, né? Assim, né? Quer dizer, olha para a pessoa sorridente, daqui a pouco a pessoa fecha o olho, eu já não sei se a pessoa está incomodada com a palestra, se a pessoa está preocupada com o horário, tem que ir embora, não sabemos se é fome, não sei o que é, né? As pessoas têm essa característica, né? Acho que é uma característica que algum filósofo espanhol chamou de futurismo, né? Futurismo. Esse sufixo isso, né, que é um radical aplicado ao final da palavra, ele indica tendência, inclinação a. Então, por exemplo, na pediatria, a gente usa um adjetivo muito interessante, que é o irritadiço. São as crianças propensas a estarem irritadas, por exemplo. Né? Então, algumas artrites, né, de criança, quando a gente mobiliza a criancinha para trocar a fralda, ela chora, bem. É uma criança irritadiça. Né? A fome das crianças deixa as crianças também irritadiças, né, propensas à irritação. Tá? O ser humano, né, as pessoas, elas são futuristas, elas são propensas ao futuro. Isso faz parte constitutiva do que é ser pessoa. Né? Quando eu olho para alguém, né, eu sei que há um conjunto de tensões, de desejos, de expectativas, de projetos, né, que passam dentro da biografia de todos vocês. Né? Há um conjunto de frustrações, de valores, né, que formam uma coisa chamada intimidade. Tá? A intimidade é como que esse profundo que tem em cada um de nós, que só de olhar eu não consigo saber, eu não consigo intuir. Né? Então, se eu olho para algum de vocês, eu sei que se passa na sua figura. Né? Consigo intuir a faixa etária, a raça, talvez até o país de onde vem, dependendo de algum adereço mais chamativo. Né? Mas o que está no íntimo de cada um, eu não sei, eu não intuo. Né? Eu vou olhar, eu vou ter que passar uma vida inteira olhando e não vou descobrir. Né? A bola não tem isso. Né? A bola não tem íntimo. Né? A bola eu sei para que serve. Né? Não me surpreende. Né? Não me surpreende. Sempre que ela é feita, sempre que ela serve. Agora as pessoas não. Como que a gente entra na intimidade das pessoas? Bem, só se a pessoa deixar. Como é que ela deixa? Usando um recurso que é propriamente humano. Tá? Que é a linguagem. Olha, doutor, mas tem a linguagem animal, sim, a gente pode falar disso também. Mas vamos falar da linguagem propriamente humana. Né? Há um filósofo que diz o seguinte, que é muito interessante. O filósofo eu não recomendo, mas essa frase é perfeita. Quer dizer, o ser humano é o único animal que pode se comprometer. Né? A gente não marca um horário com o nosso cachorro. Né? Olha, às 3h30 da tarde eu vou levar você. Não sabe que é 3h30 da tarde, vai ficar esperando, não vai saber. Né? O ser humano se compromete porque eles têm dentro de si essa tendência ao futuro. Né? A gente pode se comprometer. Isso é uma coisa muito interessante. E a gente só entra nessa intimidade se a pessoa deixa. E como é que a pessoa deixa? Falando. Então tem que usar a linguagem. Tá? Se as pessoas têm dificuldade em usar a linguagem, a gente vai ter dificuldade em conseguir entrar na intimidade delas. Isso é sumamente importante. Isso é radicalmente importante. Por quê? Para a gente estabelecer uma relação, né, eu posso estabelecer uma relação de tipo funcional, por exemplo. Hoje isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Chegando com o meu carro aqui, é muito comum no Rio de Janeiro, um flanelinha, por exemplo, abordar a gente, doutor, vai ficar quantas horas aqui nessa... então, quantas fichas do Rio Carro do Vale que eu vou te dar, etc. Uma relação funcional. Né? Ele fala comigo, eu respondo, dou um dinheiro, está tudo feito. Né? Esse tipo de relação também é humana. Né? Ele está oferecendo um serviço, a gente está recebendo esse serviço, estabelece uma relação, mas ela não é de tipo profundo, ela é de tipo funcional. Né? Ele está ali exercendo uma função e outra. Né? Eu sou o cara que estaciona, ele é o cara que guarda o meu carro. Ponto. Né? Não tem nada de mais profundo, né? de mais substancial nessa relação. Há outras relações humanas, né, que já são de tipo diferente. Por exemplo, uma relação de amizade. Né? A relação de amizade ocorre quando duas pessoas, né, independente do sexo, começam a se comunicar e veem que há um conjunto de valores semelhantes. Né? Alguém já definia a amizade como gostar das mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Né? Uma das definições de amizade. Né? Eu tenho um conjunto de tensões, desejos e expectativas que entram em contato com a outra pessoa. E ela só vai saber disso se a gente se comunica, se a gente fala. Né? Então, por exemplo, eu atendi um casal muito simpático, jovem, que se conheceu nessa moda
que aconteceu, que surgiu há um tempo no Rio de Janeiro, desses restaurantes de gourmet. Né? Então, em algum momento, há uns 5 anos para trás, começaram a aparecer um monte de restaurantes gourmets ali na Ipanema, Leblon, nesse alta culinária, e eles adoravam isso, né? Era chefe, né? Se conheceram nesse circuito, tá? E conviviam muito bem, eles tinham muito o que falar, né? Sobre comida, sobre culinária. Acontece que um dos dois ficou desempregado, o dinheiro foi lá embaixo e já não podia mais sair com aquela frequência. O casal entrou em crise. Por quê? Porque a relação que se estabelecia era de tipo periférico. Não tinha nada do coração que estava se comunicando. Né? Era um gosto, simplesmente, que unia esse casal. Né? Então, crise. Né? A intimidade não foi comunicada de forma profunda. Ela foi comunicada de forma profunda. Então, na amizade, né, há intimidade, mas é uma intimidade limitada. Né? Então, a gente comunica certos domínios da nossa vida, não comunica todos. Né? A relação entre marido e mulher, que é propriamente o tema dessa palestra, né, a harmonia familiar, que precisa de uma comunicação de intimidade entre marido e mulher, ela vai ser mais profunda dos dois. Tá? Mais profunda dos dois. E ambos têm que estar, de algum modo, habilitados a comunicar o que se passa dentro. Né? Tem outro caso também que eu atendi, isso já faz um pouco mais de tempo, que era um casal mais velho e... Bem, não são mais velhos assim, mas hoje eles são mais velhos. Já tem um tempo. E os dois se gostavam muito. Mas estavam a ponto de se separar. Porque sempre que o marido chegava em casa, ele brigava com o chato lá. Primeiro ele me procurou e falou: "Qual coisa acontecendo?" Eu conversando com ele, falei: "Não há motivo", eu pensando, né? Não há motivo para eles se separarem. Esse cara gosta dela. Aí chamei a senhora e notei que ela também era apaixonada por ele. Falei: "Que diabos eles querem se separar, né?" Só que ele chegava em casa num estado de irritação e as coisas já não andavam mais. E isso acumulado ao longo de um tempo, ele já estava pensando em se separar mesmo. Eu comecei a fazer uma anamnese dele e descobri que ele tinha mudado de função no emprego, né, mais ou menos no período onde as brigas começaram. Né? E essa nova função no emprego dele era uma função externa, ele precisava sair para a rua muito. Então ele almoçava às 11h30 da manhã, e começava uma série de visitas e trabalhos. Ele tinha horário para chegar em casa, tipo uma atividade que ele tinha, então ele já pegava logo o ônibus do condomínio e ia para casa. Aí eu falei: "Fulano, peraí, que horas você come?" Aí ele falou: "Não, eu almoço 11h30 e chego em casa, e vou jantar depois." Porque você não come de 11h30 até a hora que você chega em casa, não come. Eu falei: "Isso não é vontade de separar, isso é fome." Aí eu disse: "Fulano, veja bem, eu sei onde você trabalha, que você já disse, eu sei que tem uma lanchonete lá embaixo do prédio que você trabalha, você vai fazer uma coisa, só essa é a minha prescrição que eu vou te dar. Você vai, todo dia, antes de pegar o ônibus do condomínio, comer um joelho e um guaraná natural daquele concentrado de açúcar, tá? Você vai me dizer o que vai acontecer." O doutorito tocou, semana depois, o doutorito, não brigo mais com minha mulher. Bem, ela está casada, um pouco mais gordo, né? Joelho, casado, lá, tá bem. Então, veja bem. As pessoas têm dificuldade de comunicar as coisas mais simples que se passam nelas. Né? Elas não conseguem dizer, conseguem falar sobre a fome. Né? O cara estava inventando ali uma desculpa que já não amava, que a rotina já tinha entrado, aquelas coisas que a gente ouve, né, da novela, a gente todos os dias escuta isso. Não era nada disso, era fome. Né? Quer dizer, há uma torrente de sentimentos, uma torrente de percepções que se passam no interior de cada homem, que de algum modo, um esforço, tem que ser depurado, tem que ser pensado e tem que saber se expressar. Dito de outro modo, né? A expressão genuína, a comunicação genuína humana, ela não vem sem treino. Isso é a primeira dica, né? Não vem sem treino, né? Se, por exemplo, alguém tivesse que me pedir agora assim: "Doutorito, por favor, fale sobre a vingança." Por exemplo, né? Um sentimento pode aparecer no meu coração, alguém me dá uma fechada, eu quero lá e me vingar dele, né? Alguém fala assim: "Doutorito, me fale sobre a vingança." Eu vou fazer uma descrição sobre a vingança bastante tacanha. Eu não sou um poeta. Eu não sei exatamente reconhecer nos meus movimentos interiores o que é a vingança. Né? Mas se eu vou lá e vou ler Shakespeare, por exemplo, eu vou ver uma cena sumamente interessante que o Hamlet, né? O que acontece? Hamlet desconfia que o seu tio tinha matado o seu pai, tá? Para ficar com a sua mãe. Isso aconteceu mesmo. O pai do Hamlet morre e o tio dele vai, né, ficar com a mãe do Hamlet.
Então Hamlet, assaltado por um sentimento de vingança, né? Porque o tio tinha destronado o pai e de quebra tinha levado a mãe. Ele é assaltado por um sentimento de vingança e fala: vou matar o meu tio. Bem, até aí eu também chego, né? Eu sei falar sobre isso. Então Hamlet se esconde num cômodo, onde ele sabia que o tio dele ia entrar, atrás de uma cortina, pega uma adaga, um punhal, fala: assim que meu tio entrar, eu vou espetar essa adaga no ventre dele e vou matá-lo. Ocorre que o tio do Hamlet entra no cômodo e não dá tempo do Hamlet se mexer, ele já entra e se ajoelha e se põe a rezar. Um ato de contrição, né, de arrependimento. Então Hamlet para e pensa, fala: olha, se eu mato esse canalha agora, ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Ele está arrependido. Opa, temos aqui um grau a mais sobre a vingança. Eu não chegaria lá, porque eu sou um poeta. Entende? Quer dizer, eu sei falar sobre a vingança no nível basal, no nível da comunicação ordinária, né? Mas sobre a vingança há muito mais. Né? Sobre o amor há muito mais. Sobre a irritação há mais, sobre a fome. Bem, é só outro exemplo. A gente não pode imaginar que pelo fato de nós sermos humanos e um dia fomos alfabetizados e fomos inseridos no idioma, a gente saiba expressar com perfeição o que se passa dentro. Né? Essa é a primeira dica, então. Treinar de algum modo. Tá? Treinar de algum modo. Estar atento ao que se passa no nosso coração, ao que se passa nos nossos desejos e fazer um exercício de expressão. Tá? Esse é uma primeira dica que a gente tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Trazer mais para a nossa realidade de marido e mulher. Né? Desconfiar quando aparecerem essas incertezas graves sobre o nosso relacionamento. Pode ser simplesmente uma incapacidade que a gente tem de se comunicar. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero passar. É o seguinte: falamos com a nossa esposa, com o nosso marido todos os dias. Né? Todos os dias. E essa comunicação, de algum modo, pode ter sofrido um decréscimo de qualidade. Né? Em algum momento, né, aquela beleza do amor, do noivado, do namoro, ela pode se esvaecendo e começa a entrar com o que a gente falava nisso, uma rotina, né? E a comunicação já fica um pouco mais no automático, né? Basta vê-la, né, para saber o que ela quer. Olha, ela não é uma bolinha azul, né? Eu também não sou uma bolinha azul. Não basta olhar para a pessoa para saber o que ela deseja, né? O que ela pretende, né? Do que se passa no coração. Só precisa comunicar, né? A gente precisa estar aberto de fato para uma comunicação de qualidade. E há alguns fatores, alguns fenômenos que podem atrapalhar essa comunicação. Podem atrapalhar essa comunicação de qualidade. Acho que agora ficou melhor, né? Tem alguns fatores que podem atrapalhar essa comunicação de qualidade. Né? O primeiro é uma percepção do outro um pouco diferente dessa que a gente pontuava, né? A gente começa a olhar o outro não como uma pessoa, como um quem, como a gente dizia, né? A gente pode olhar para outra pessoa com um certo indiferentismo. Essa é a primeira grande anomalia da comunicação conjugal, né? Entrar uma certa indiferença, né, sobre o outro. Então, já não me interessa tanto o conjunto de expectativas da outra pessoa. Bem, já está casado mesmo comigo? Bem, já sabe que tem que pagar essas contas aqui, tem que levar a criança no colégio, pronto. Uma certa indiferença. Uma grande anomalia da comunicação. Né? Olhar o outro sem esse incômodo positivo de que tem ali dentro se passa algo que é profundamente misterioso, né? E que toca a mim descobrir, né? Que toca ela me comunicar. Bem, essa dinâmica das relações humanas tem que entrar na relação conjugal, né? Tem que entrar na relação conjugal, porque senão a gente olha para o outro como se fosse uma bolinha azul, né? Eu já sei tudo que está em você. Né? Essa frase que a gente diz assim: fulano não muda, né? Isso não é humano, né? Todo mundo tem capacidade de mudar até o último suspiro sobre essa terra, né? Posso contar para vocês aqui uma série de histórias que eu estou acostumado a ver, né? Então as coisas mudam. Essa é uma das primeiras grandes coisas que eu queria falar. As coisas mudam, eles têm essa capacidade de mudar porque são humanos, né? E para que a pessoa mude, né, convém muito que ela tenha um espectador que acredite na mudança dela. Essa é uma das outras coisas. A segunda coisa, quer dizer, para a comunicação ser eficiente, né, o interlocutor tem que depositar esperança na outra pessoa. Né? Essa é uma outra coisa que vale a pena. Na nossa relação de marido e mulher, a gente tem que ser, eu enquanto marido e ela como esposa, nós temos que ser os primeiros entusiastas dessa relação. De que eu sei que essa pessoa pode mudar. Por quê? Por um motivo simples. Não é porque ela é boa, porque ela é má, porque ela é humana. Tudo que é humano não está fechado. Né? Sobre esse assunto de fechamento,
Os caixões, desculpa trazer esses temas à baila, né, sobre morte, mas enfim, todo mundo está vivo morre um dia, então, portanto, faz parte do que é humano. Os caixões antigos, eles eram sextavados, eles tinham 6 lados. Né? Querendo dizer o seguinte, o mundo foi criado em 7 dias, né, segundo a cosmovisão cristã. Né? No 7º dia, pum, está fechado, está tudo feito. Né? Então, assim, os caixões tinham 6, né, lados, porque quando você fecha o 7º, aí sim está tudo encerrado. Ou seja, até a hora da morte tem criação, tem mudança. Né? Ou seja, então, a gente precisa depositar esperança e expectativa positiva em quem está do nosso lado para que a comunicação se execute com qualidade. Né? Além desse assunto da indiferença, né, há um outro fenômeno bastante comum hoje, que é a instrumentalização do outro. Né? É uma outra anomalia da comunicação conjugal, a instrumentalização do outro. Então também conheci um casal que começou a namorar com... Um tinha 16, outro tinha 17 anos, portanto muito jovens, e começaram a compartilhar as coisas da juventude, né, desde sempre. As vidas deles foram tomando o seu curso, eles se noivaram, casaram, muito bem. E a moça se tornou uma mulher extremamente bonita mesmo. E ele sabia disso. Em algum momento, ele começou a ascender na carreira, né, uma empresa no mundo corporativo, e ele me confessou, ele falou, eu a levo para as reuniões, não tanto por ela, mas para que os outros vejam, né, que eu sou capaz de ter uma senhora bonita dessa aqui do meu lado. Assim, é o famoso cartão de visita, né? Então, isso é grave, ou seja, eu não estou com a pessoa naquela circunstância porque eu amo, ou porque ela é minha esposa, eu estou ali para exibi-la, né? Para exibi-la. Então, a instrumentalização do outro é outra maneira grave da comunicação conjugal. Ou seja, eu falo com essa pessoa para que ela me sirva, para uma atividade. Por exemplo, esse caso, né? Cartão de visita, né? Não estava representando a esposa, estava representando um troféu, coisa do tipo, né? Grave, né? Então, tem que estar atento a esse assunto também. Né? Outra anomalia grave da relação da comunicação conjugal é quando entra, por exemplo, o medo, né? Isso acontece muito nas relações onde, né, com perdão da palavra, mas é assim, né? Nas relações onde a mulher é muito histérica, onde tudo você fala, cara, não, o marido fica com medo de falar qualquer coisa porque ele sabe que vai vir uma avalanche de reclamações, de choros, de ranger de dentes. Então, não fala, não comunica, guarda para si o domínio que é dele, né? Não vai comunicar certas coisas porque ela sempre reage assim. Então, não fala. Ou os maridos extremamente grossos também. A mulher não vai falar porque sabe que ele vai vir com uma patada para cima dela. Então, vai haver um distanciamento. Né? Então, o medo é outra anomalia grave da comunicação conjugal. Né? É muito comum no nosso dia a dia. É claro que a gente pode não ser extremamente grosso ou extremamente histérico, mas sempre tem um pouquinho dessas coisas. Tem que estar atento. Né? Porque pode ser que a outra parte não esteja falando com a gente, porque você sabe que a gente vai vir com uma reação desse jeito. Né? Então, atenção a isso. É muito importante. E há diversas anomalias da comunicação conjugal. A gente podia ter uma palestra só sobre esse assunto. A gente está falando da afetividade infantil e da harmonia familiar. Então, para que haja harmonia familiar, né, as intimidades de marido e mulher têm que estar, de algum modo, se comunicando. Né? Tem que estar falando umas com as outras. Né? Ou seja, esse domínio mais profundo, esse meu núcleo pessoal, tem que estar acessível a ela. E o dela acessível a mim. Porque ela fala com amor. E porque eu falo com amor. Porque eu estou enamorado dela e ela está enamorada de mim. O que é o enamoramento? O enamoramento não é um espanholismo, né? Eu quero dizer que nós somos apaixonados, mas eu uso uma palavra espanhola para isso. Não. O enamoramento é o seguinte: é quando ela é o meu projeto vital e eu sou o projeto vital dela. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu não concebo uma vida traçada para diante no qual ela não faça parte e vice-versa. Isso é estar enamorado um do outro. Né? Ou seja, o amor que eu tenho por ela, o amor que ela tem por mim, são de algum modo o trilho que a gente vai construindo, para que a gente possa caminhar, para que o trem possa seguir na direção. Isso é estar enamorado. Né? É quando a realidade do outro se faz tão minha que eu a amo, né? E ela me ama de tal modo que essas duas coisas são como se fossem uma só. Tá? Isso é estar enamorado. É importante que isso aconteça. Por quê? Porque se isso não acontece, as intimidades não se comunicam. Tá? Se as intimidades não se comunicam, há um distanciamento. E a vida afetiva do casal fica muito instável. Muito instável. A instabilidade é a consequência da imaturidade afetiva de marido e mulher. Né? Ou seja, quando as intimidades não se comunicam, temos um casal imaturo. Ou
Ou seja, eles não amadureceram no amor, estão imaturos, né? Não amadureceram no amor, portanto estão sujeitos, né? Como aquele primeiro casal que eu falava, que frequentava esses ambientes gourmet, né? De só estavam bem quando estavam comendo em restaurantes caríssimos, né? Super refinados, etc. Bem, olha, isso não é amor, né? Isso é simplesmente um gosto bastante periférico e comum, né? Nós dois gostamos de culinária francesa. Isso não define o que é um casamento, né? Estamos de acordo aqui de um modo. Define o que é um casamento. Então pronto, a intimidade ela tem que ser comunicada, ela tem que estar acessível. Tá? Ela vai estar acessível tanto na medida em que a comunicação desse casal ocorre de forma mais perfeita, como a gente dizia. Né? E se essa comunicação ocorre de forma mais perfeita, a afetividade como um todo, né, desse casal vai ficando mais sólida, mais profunda, né, vai estando menos sujeita às variações do humor, às variações econômicas, que é um outro grande fenômeno que assola os casais. Né? Raramente eu conheci um casal que não passou por algum tipo de desafio financeiro. Né? Eu não digo nem só crise, não. Eu digo o seguinte, às vezes eu tenho que comprar uma casa nova, por algum motivo específico, né? Às vezes os dois têm um emprego público bastante bom, vão ser demitidos, mas vão se lançar por um passo a mais. Né? Então, aquilo é um elemento externo, ou seja, a preocupação nova com as finanças. Isso pode causar uma desestabilização na afetividade familiar, né? Na harmonia do casal. Isso é muito comum. Né? Mas, se as duas intimidades estão em contato, né? Se os projetos são compartilhados, essas coisas vão ganhando sua dimensão verdadeira. Elas não vão sendo tão capazes de alterar a vida e a harmonia do casal. Né? E se esse casal vive em harmonia, né? A harmonia a gente aqui definiu como isso, as duas intimidades que estão juntas, estão se comunicando, em contato, né? São acessíveis. Né? Se essas duas pessoas estão juntas, a harmonia vai se verificando, né? E há uma estabilidade afetiva nessa família. Se essa família já tem filhos, né? Que é o segundo ponto da palestra, né? Se essa família já tem filhos, né? Essa afetividade, estável ou não estável, saudável ou doente, vai ser transferida para a criança. Né? A gente costuma dizer em psiquiatria infantil, em psicologia infantil, que a criança necessita de 3 alimentos no início. Né? Comida, carboidrato, proteína, né? Para a criança crescer fortinha, gordinha. Oxigênio, né? Senão ela morre. E afeto. Né? É uma experiência bastante triste, enfim, muito triste, mas já que aconteceu, já está relatado, eu conto para vocês. Tinha um pesquisador chamado René Spitz. Ele tocava um orfanato e falou assim, olha, moças que cuidam dessas crianças, né? Simplesmente deem comida e limpem as crianças, mais nada. Não sorriam, não façam carinho nela, não afaguem. Comida, remédio e limpeza. Padrão. As crianças não vão ter assadura, essas crianças vão crescer. O que se verificou? Essas crianças tinham um desenvolvimento motor e psicológico bastante abaixo das outras crianças que às vezes até recebiam menos comida, menos limpeza, mas afeto materno e paterno. Né? René Spitz, numa experiência terrível, né, que graças a Deus nenhum comitê de ética hoje em dia aprovaria uma coisa terrível dessa, mostra pra gente o seguinte: o afeto, a afeição, o carinho, os beijos, o abraço, né, o chamego, né, eles são importantes para o desenvolvimento psicomotor, né, o desenvolvimento pessoal da criança. Né? Não há quem discorde, né, da concepção que diz que é melhor viver numa família harmônica do que uma família super confusa, bagunçada, onde só tem gritarias, né? Isso é um pouco intuitivo, né? Não precisa de estudo para isso. O fato é que esse afeto ele gera um apego. Né? Há uma teoria de um psiquiatra britânico chamado John Bowlby, B-O-L-B-Y, muito interessante, que é a teoria do apego. Né? Ou seja, ele formula isso de forma positiva. Ou seja, a criança precisa do afeto materno para se desenvolver. Né? Na outra teoria a gente já sabia que sem o afeto a criança não se desenvolve. Essa é o contrário. Né? Mas é a mesma coisa, são dois caras da mesma moeda. Né? O John Bowlby fala o seguinte: eu preciso desse afeto, a criança precisa desse afeto para se desenvolver bem. E se ela não se desenvolve bem, né, com um afeto seguro, né, ela vai ter certas dificuldades de relacionamento. Né? E isso foi de algum modo estratificado, isso foi botado em padrões. Né? Uma discípula dele, chamada Ainsworth, né, ela fez uns experimentos, uns estudos, inclusive está no YouTube. Se a gente digitar no YouTube John Bowlby, teoria do apego, a gente vai ver esses estudos. É bem triste, mas é interessante também. Então é o seguinte: eles põem umas criancinhas
numa sala com seu cuidador, né, com a mãe. Uma sala como essa, com brinquedinhos, etc. E a criança, a mãe está numa poltrona e a criança brincando, né, com as bolinhas. Né? Daqui a pouco chega um estranho, uma cara boa, mas um estranho, que a criança não conhece, não é do convívio da criança. Ela chega nessa sala, um estranho, tá? E a mãe sai. A mãe sai. Tá? Quando a mãe sai, todas as crianças de algum modo reagem, ou choram, ou vão para a porta, etc, etc. O importante é o que vem na sequência. Quando a mãe entra na sala, né, as crianças que são submetidas a um apego seguro, né, a um vínculo afetivo seguro, elas voltam para o colo da mãe e se aconchegam e em algum momento param de chorar. Né? É o que a gente espera que acontecesse normalmente. Né? Mas algumas crianças, quando a mãe volta, elas vão para o colo da mãe e batem na mãe, desesperadamente. Como quem diz, por que você me... Né? De novo você fez isso? Eu precisava do teu afeto, você não estava aqui. Não estava aqui? Então, vão para o colo da mãe e batem na mãe. Né? É o que a gente chama de um padrão de comportamento ansioso, né? Evitativo, é o nome técnico disso. Né? Há outras crianças que, quando a mãe retorna, a criança chora longe da mãe. Né? Longe da mãe, eu não posso contar mesmo com você. Né? Você deixa aqui com um estranho que eu nunca vi na vida, que tipo de mãe você é? Né? Como a criança você vai chorar longe da mãe. E há outras crianças, né? E aí estamos falando mais dramático, que sequer notam a ausência da mãe e o retorno da mãe. Né? Ou seja, a criança já não tem mais nenhuma expectativa, ou seja, a mãe já não passa afeto de modo nenhum, em nenhum momento, que quando a mãe sai ou retorna, tanto faz como tanto fez. A criança não chora, não esperneia, não se incomoda com o estranho, porque afinal essa criança está sempre entre estranhos. Né? A mãe para ela é um estranho, não passa o afeto. Né? Isso pra gente pode parecer muito distante, né? De, ó, eu não faço isso com meu filho, pelo amor de Deus, é claro que eu estou ali dando afeto, beijo meu filho, ok, é verdade, concedo, né? Dificilmente alguém aqui vai ser tão alheio assim ao filho, né? Que não vai, mas a gente tem todos nós temos traços disso. Né? Por exemplo, quando uma criança está aprendendo a fazer suas primeiras garraturas, as primeiras letras, né, mal feitas, os primeiros desenhos, né? Mostra pra gente um desenho e a gente se maravilha com aquilo. Né? Olha, nossa, bonito isso aqui, meu filho, parabéns, o que você desenhou? É uma máquina de lavar? Não, é um pássaro? Não. Tudo bem, realmente é um pássaro, achei que era uma máquina de lavar porque eu não pensei bem. Mas, daqui a pouco a criança, porque é um ser repetitivo, né? Mostra de novo. Ou seja, ela deu o mesmo input, ela desenhou o mesmo pássaro, mal desenhado. Mas a gente, porque a gente não tem paciência, já vai olhar aquilo para fora. Normal, gente, não estou falando que isso seja anormal, né? Mas o fato é, um serzinho em desenvolvimento, o comando passado para ele é o seguinte: bem, eu não sei o que afeta meu pai, porque eu mostrei uma coisa, ele sorriu e me abraçou. Eu mostrei a mesma coisa, ele continuou vendo a televisão, né? Bem, aqui a gente tem isso, né? O afeto para as crianças, ele precisa de algumas notas, né? Ele precisa ser seguro, né? Sereno e constante, para que ele tenha valor para a criança, né? Esse afeto ele é sereno, mas inconstante, falta algo para que esse afeto entre na constituição perfeita da criança. Né? E a constância é uma coisa que às vezes pode pegar a gente. Por quê? Porque nós padecemos de variação do humor. Em geral, porque a nossa afetividade também é doente, de algum modo. Né? É rigorosamente doente, mas às vezes é incompleta. Tá? Então a gente tem que, de algum modo, se examinar. Né? Por exemplo, batendo algumas pessoas, eu pergunto sobre isso. Olha, querendo conhecer um pouco da vida da pessoa, né? Como é que era sua mãe? Não, minha mãe, doutora, ela era uma pessoa maravilhosa. Sempre, mulheres falam, sempre que eu tinha cólica, a minha mãe estava ali do meu lado, botando uma bolsinha de água quente, me dando, né, um remedinho para a cólica passar. O que mais? O que você quer mais, né? Você estava ali, né, comigo, né? Fica de algum modo com o seguinte comando: eu tenho que ser uma pessoa doente para que a mãe me dê afeto. É um pouco claro, um pouco extremado, mas é um filtro afetivo que passa. E a gente vai fazer a mesma coisa com nossos filhos. Né? Há padrões de recepção afetiva. Então, por exemplo, há pessoas que só recebiam afeto quando estavam adoentadas, vitimizadas. Né? Há famílias assim. Né? A família dos portugueses é muito assim. Né? Quem tem ascendência portuguesa, eles portugueses são pessoas maravilhosas, especialmente quando os outros estão doentes. Né? Quando tem alguém com uma tragédia, um problema de portugueses vão, né, se derretem, etc. É isso, né? Então é isso. Há um certo sinal ali, né? Bem, eu valho quando eu estou doente. E às vezes essas pessoas dão problemas, né?
problemas, porque tem sempre que adoecer de algum modo para receber afeto do mundo, né, das pessoas. Há pessoas que recebem um afeto dos pais quando aprontavam, né, um afeto anômalo, bastante doente. Mas olha, não adianta ficar doente, né, não adianta ser bonzinho, que meu pai e minha mãe só vão dar atenção para mim quando eu quebrar o cinzeiro, quando eu sou um garoto problema, né, é um tipo, né, de filtro afetivo. Né. Um outro tipo, né, que aponta que tem as crianças adoentadas, tem os garotos problemas, e tem os bonzinhos, né, os super prestativos. Né. O que eu quero dizer com isso olhando do outro lado? Né? O afeto que os pais têm que passar para a criança, ele tem uma outra característica, né, da serenidade e da constância, né, e da segurança. Ele tem que ser gratuito. Né? É um desafio para todo mundo que é pai. Né? Por que eu amo meu filho? Porque ele é meu filho. Né? Porque os nossos filhos vão dar problema. Né? Alguns pais já sabem que tem certas crianças que já dão problema com 2 aninhos, outros só vão dar problema com 18. Né? O impacto dos problemas é diferente. Né? A criança não vai dar problema nunca, com a graça de Deus, né? Com a educação bem feita, etc. Não vai dar problemas. Isso não cabe tanto a gente. A gente tem um impacto importante na educação dos nossos filhos. Mas há um imponderável que a gente não. Então, por que a gente vai amar as crianças? Porque elas são nossos filhos. Né? Essa é uma outra coisa que tem que estar clara na nossa cabeça. Né? A gente não ama essa criatura porque tem uma pessoa que fala sumamente entristecida quando eu chamo de criança de criatura. Mas criatura é um jeito carinhoso de falar sobre criança, uma criatura que foi criada. A gente não ama essas criaturas porque elas se comportam bem, porque elas estão doentes, porque elas dão problema. A gente chama essas criaturas porque são nossos filhos. Né? Então, essa segurança, por experiência, né, pela literatura, ela aparece quando o casal vive uma certa harmonia. Né? Vive uma certa harmonia. Por quê? Porque o afeto de pai e mãe, de algum modo, estão ali como o centro daquela família. Né? Ou seja, a criança pode dar problema, a criança pode não cumprir certas expectativas que a gente tinha sobre ela, mas pai e mãe estão ali dando segurança afetiva um para o outro. Né? Porque a intimidade de ambos, do casal, se comunicam. Né? Estão se falando, esse casal se conhece, esse casal pode contar um com o outro, eles estão enamorados. Né? Ou seja, o amor de um é o meu projeto, o amor do outro é o projeto para mim. Isso a gente tem que estar bastante seguro e convencido. Né? Uma outra coisa que ajuda muito na harmonia familiar é o seguinte, sobre a afetividade infantil também. Né? Há essa preocupação com o afeto que a gente passa para a criança. Né? Seguro, constante, né? Gratuito. Mas a gente tem que ter uma coisa na cabeça sobre educação de criança, né? Sobretudo que a gente está numa escola infantil, então eu vou pegar essa faixa etária de educação de criança de 0 a 5 anos. Tá? A gente tem que se preocupar com algumas coisas no desenvolvimento dessas criaturinhas, tá bom? E não são muitas, tá? Dá para decorar, inclusive. Né? Eu vejo certos pais muito bem intencionados e a gente se pega fazendo isso. Por exemplo, quando a criança, uma criança de 3 anos, 3 aninhos, está ali com dificuldade para comer, né? Não está comendo, faz pirraça, deixa a comida no prato. Vem uma mãe, uma bendita mãe, um bendito pai, diz o seguinte: tanta criança passando fome na África e você aqui deixando essa... Olha, eu entendo o que é isso. Né? A mãe está querendo ensinar a virtude da generosidade para a criança. Olha, não vou jogar fora, né? Eu tenho que receber, acolher com carinho um dom que eu recebi, que é a comida do meu prato, né? Agora, a criança de 3 anos mal sabe o que é fome, porque a criança chora, a mãe enfia comida, né? Então fome, né? Enfia comida. Não sabe o que é fome e não sabe o que é África, meu Deus do céu. Né? Você vai assim, ó, olha, aponta aqui no mapa mundo o que é África. A criança, o que é mapa, o que é mundo, o que é África, né? Não faz sorte é feito esse tipo de coisa. Então, é óbvio, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente passa conceitos que estão na nossa cabeça de adulto para a criancinha, né? Só que a gente tem que prestar muita atenção, né? O vocabulário da criança está sendo desenvolvido, né? Está sendo desenvolvido. Ele é compactado, né? Por exemplo, às vezes fez uma viagem, foi a família toda para Gramado, né? Você gostou do passeio para Gramado? Aham. Bem, ela não sabe descompactar tudo aquilo que passou na vida dela, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ajudar a fazer em educação infantil é descompactar o vocabulário da criança. Ensinar para a criança como falar. Né?
Isso não ensinaram pra gente, provavelmente, né? A gente foi falando conforme a gente ia vendo. A novela da Globo, vizinho da esquina, porteiro do prédio, tia velha, então a gente foi aprendendo, né? Foi compondo o nosso mundo verbal. Deficiente, evidentemente deficiente. A gente já falava aqui, né? O exemplo da vingança do Shakespeare, o exemplo do meu paciente que ia separar que estava com fome, né? A gente não domina o vocabulário, a gente pode passar isso para a criança, né? Ensinar a criança a descompactar. Então, você gostou de Gramado? De qual parte você mais gostou dessa viagem? Aí foi mais fácil para a criança falar. Eu gostei daquele passeio de trenzinho que a gente fez. Ou então, a criança pode falar trenzinho. Né? Aí você pergunta, mas o que no trenzinho você gostou? Aí a criança vai dar uma outra explicação. Tá? Então, você vai descompactando o universo de comunicação da criança. Essa é a primeira coisa que a gente pode estar muito atento na educação infantil, né? De criancinha, e ensinando a criança a falar, nomear as coisas. Um passeio no quarteirão da nossa casa, empurrando a criança num carrinho, é um momento incrível de ensinar para a criança, né? A gente pode nomear, por exemplo, todas as plantas que estão ali. Olha, isso aqui é uma orquídea, isso aqui a gente precisa conhecer. Vamos lá, educar dá trabalho nesse aspecto, né? Vamos nomear, vamos mapear aqui, né? O que é uma peroba, o que é um ipê roxo, por exemplo, né? Pode parecer bobo, mas isso de algum modo vai mostrando que os pais estão se preocupando com a criança e a criança vai crescendo no universo comunicativo dela, né? Então, a primeira coisa, ensinar a criança a nomear as coisas é importantíssimo, importantíssimo. E depois, ensinar as crianças a mapear os afetos dela. É muito comum a gente ver uma criancinha de 3 anos, né? 2, 3 aninhos, chorando pra burro quando está com sono. Você já viu um adulto chorando quando está com sono? Não. Adulto, no máximo, deita e dorme se puder, ou fica pescando ali se não puder. Né? Tá, alguns aqui que já certamente estão pescando, né? Já hora, já tem a almoço. Mas não tem ninguém chorando aqui, né? Não tem ninguém chorando. É verdade? Então, ensinar para a criança, olha meu filho, isso que você está sentindo não é raiva, não é tristeza, é sono, isso resolve se você deitar a cabecinha para dormir. A criança vai, a primeira vai conseguir, uma hora ela vai fazer, vai funcionar, a criança vai dormir. Né? É um problema menos para a gente, né? A criança dormir, olha, estou com sono, vai pro quartinho, se dorme a noite toda. É o sonho de muitas famílias, né? Muitas famílias têm esse sonho. Então, essas duas coisas. Fazer a modelagem da linguagem e a modelagem afetiva através da linguagem. São duas dicas que a gente pode dar para a educação, sobre a educação infantil. Né? Nomear as coisas para a criança, criar um universo verbal extenso. Né? Há um filósofo que eu gosto muito que dizia o seguinte: é mais inteligente quem viu mais figurinhas. Né? Leibniz disse isso. Mas é interessante de falar. Né? Ou seja, a memória é o palco de operação da inteligência. Né? Muita gente na nova educação, nova já desde a década de 70, não, o importante não é decorar, é ensinar a pensar. Concordo. Mas isso é como o estômago, né? O que digere é o suco gástrico, mas para digerir tem que ter comida, né? Tem que ter comida. Se não tiver comida, o suco digere, a parede vai dar uma úlcera. É a mesma coisa da educação, né? É importante entender o mecanismo cognitivo, é importante entender a estrutura de pensamento, mas tem que ter memória. Né? A criança tem que ter um background, né, de conceitos, né, de ideias, de fenômenos. Né? A criança precisa decorar coisas, né? Precisa aprender a falar direito, expandir a linguagem, é importantíssimo. Né? Essas duas coisas, a expansão da linguagem e a expansão afetiva, nomeando os movimentos básicos da criança. Sono, fome, irritação, raiva. Tá? Essas coisas são muito importantes. Né? E pode ser que a gente se pegue na nossa vida adulta dizendo: eu não conheço mais nenhum tipo de movimento com esses 4 e pronto. Né? Então vamos na Wikipédia e vamos olhar lá, né? Afetos humanos. Está escrito lá, olha, é verdade. Né? Tem coisas aqui que eu não sabia que existiam laboriosidade, por exemplo, né? Trabalhar bem por amor. Né? Uma coisa que talvez a gente não consiga falar assim com muita clareza, né? Por exemplo, uma virtude importante, que talvez a gente não deixa na nossa percepção mais imediata. E depois, e aí sim, mais prático, vou achar mais prático, 4 dimensões importantes na vida de uma criança, até 5 anos. 1. Essa criança precisa ter o sono regular, essa criança precisa dormir bem. Primeira coisa, não adianta querer ensinar generosidade, desprendimento, desapego se a criança não dorme. Até 5 anos, as crianças têm que ter um certo padrão, né, de previsibilidade de comportamento, que é o que dá segurança para ela, dá autonomia na vida adulta. A criança precisa dormir na hora certa, sozinha, sem amiguinhos de preferência. O que são os amiguinhos? São aqueles ursinhos, né? Que existe desde, né, no nosso tempo, né? Todo mundo tinha um amiguinho. Então, as coisas são importantíssimas para a criança, para que ela tenha segurança na hora de dormir.
A criança dormir no quarto dos pais é mortal, né? Não estou querendo assustar ninguém, mas é mortal em primeiro lugar. Sempre chega um casal e eu pergunto, onde é que seus filhos dormem? Ah, no meu quarto. Eu faço a pergunta, como é que vocês namoram de noite, né? Bem, se a criança dorme entre marido e mulher, como é que os dois têm relação sexual? Pergunta, né? Uma pergunta. Não, é que então, veja bem, fica complicado, porque aquela intimidade básica do casal, a gente nem de fazer redonda, nem de ter relação sexual, mas é de ter aquele momento da noite para dormir junto, ficar abraçado, vendo filme, conversar, jantar, não se verifica. Então a intimidade padece, né? Então a gente fala, precisa de comunicação. Precisa de comunicação, casal. Vocês estão me ouvindo? Acho que está sem o microfone. Não tem. Alô? Obrigado pela tua ajuda. Bem, se a criança não dorme na cama dela, os pais não namoram. Então a intimidade do casal começa a minguar, de algum modo também. Então a criança tem que estar atenta, a criança tem que dormir no seu quarto. Se a criança não tem o quarto, vai para dormir na cozinha. Né? Ou como vocês dois dormir na cozinha. Né? Não, a mulher tem um quarto de sala, um de tem que dormir na sala. Ou a criança ou o casal. Na hora certa. De preferência a noite toda. Né? E sem truques para dormir. Né? Isso é uma merda, gente. Né? Isso é uma coisa que é a teoria do salame. Né? Se eu der um salame para vocês comerem todos de uma vez, você vai falar, não consigo, mas vocês comem salame todos de uma vez, né? Não dá, né? Não dá. Mas o salame dá pra gente comer fatiando, né? Não, fatia aqui, põe um azeite, põe um pãozinho. Em uma semana você comeu o salame inteiro, né? Então, a educação de filho é um pouco assim. Se eu olhar agora para minha família e falar, opa, não dá para resolver isso aqui, né? Calma, né? Vamos botar metas claras que dê pra gente executar, né? E aí as coisas vão mudando. O marido e mulher conversar sobre a educação do filho. Botar metas claras, com alvos seguros para alcançar. Entendi. E aí as coisas começam a sair, né? Começam a acontecer. Primeira coisa, sono. Segunda coisa, higiene. Né? A criança ela tem que, desde cedinho, né? Desde novinha, ter o hábito de se sentir limpa. Né? Isso é uma coisa muito importante para a vida adulta. Isso é mais uma outra história. Né? Mas o fato é que vocês acreditam, né? Óbvio, isso é intuitivo, né? É bom uma criança chegar em casa, lavar a mão, né? Saber ser desfraldada no período correto, né? Então a criança se sentir limpa. Começar a ensinar para a criança que é bom também com a mãozinha limpa, de banho tomado, né? É bom que tem uma hora para tomar o banho, né? Ah, nesta casa toma-se banho antes de dormir, nessa casa toma-se banho quando chega do colégio, nessa casa toma-se banho quando se sai para fazer atividades, né? Dentro da conduta familiar, inserir a criança ali, né? Começar a dar autonomia para a criança, que ela tome banho sozinha, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai dar uma criança para tomar banho sozinha com 3 anos que ela vai morrer afogada, vai jogar fora todo o sabonete líquido, isso não vai funcionar, né? Mas o que a criança pode, autonomia para a criança. Vamos enxugar a barriguinha e vai nomeando, né? Axila, barriga, vai nomeando as partes do corpo, né? Para que a criança vá aprendendo, a parte do corpo vai aprendendo a autonomia no banho e tomando banho sozinha, por exemplo. Então, para a afetividade infantil, é importantíssimo que a criança esteja segura no sono, na higiene, passado pelos pais de preferência. Né? Depois, a outra coisa, a ordem. Importante que as crianças saibam onde as coisas ficam nessa casa. Né? Aquela que a gente não pode, não é aquele que nosso filho tenha toque, né? Não, eu tenho toque de arrumação. Se a coisa não estiver milimetricamente acertada, não, vou ter uma crise. Não é isso. Né? Mas a criança tem que saber que os brinquedos grandes ficam neste baú. Né? Os brinquedos pequenos ficam nesta gaveta e os livros ficam nessa prateleira. Bem, uma coisa boa. Ter lugar para guardar os brinquedinhos da criança é muito importante. Né? Muito importante. E para estimular que a criança guarde as coisas, às vezes a gente vai assim, ó, fulano, né? Joãozinho, vai guardar seu brinquedo. Alguns vão, por temperamento, e uma grande parte não vai. Mas ajudar a criança. Você sabe já quais são os brinquedos azuis? E qual vai ser essa brincadeira? Então agora vamos pegar todos os brinquedos que têm a cor azul. Aí a criança vai animada pelo brinquedo azul. O brinquedo azul vai no baú grande, porque você vai botando. A criança vai tomando gosto pela ordem. Isso é uma coisa importante. Né? E depois, por último, a alimentação. É o quarto grande campo de atuação dos pais. Então, sono, higiene, ordem e alimentação é importante. A criança tem que, já desde cedo, se habituar a comer tudo num tempo determinado, é muito importante. Né? Então, eu sei que tem crianças muito moles, né? Provavelmente nós fomos uma dessas crianças que demoravam para comer. Né? Na frente da televisão, uma comida fria, a gente tentar, né? A criança tem que comer, tentar comer numa hora determinada. Né? Comer de tudo. Quando o pediatra liberar a comida, ó, aqui se come o que se come na casa, né? Não é uma comida para adulto, é uma comida para criança.
Só que você vai crescendo com capricho, cheia de gostos, etc. Isso é ruim no desenvolvimento da criança, para a autonomia, para a segurança da criança. Então, se come de tudo, na hora certa, tá bom? E sozinha. Uma sujeira danada. Uma criança com 2 aninhos, né, que até já pode, né, que deva, começar a experimentar a pega. Já tem maturidade, começa a ter capacidade de desenvolver maturidade de pensamento com 2 anos. Você já pode começar a pegar a garrafa e falar, tá vendo? Tá? Não se espere que até esses 2 anos consiga comer, né? Tudo certinho, certo? Não. Mas já pode começar a se apresentar aos talheres, por exemplo. Né? Dá para a criança, bota uma colherzinha para ela. Né? Educar dá trabalho, educar cansa. Então a criança vai sujar o chão. Tem que falar, é limpa. Né? Isso vai poupar tanto o nosso trabalho no futuro, né? Eu vejo as crianças de 6, 7, 8 anos, chegam no restaurante, tem que cortar tudo para a criança, dar. Né? Imagina ficar com isso até a criança de 12 anos, que aí vai ter vergonha, que o pai está ajudando, né? Então não, se aquele trabalho no início da educação direciona um caminho que a criança vai seguir. Então, se esforçar nisso. Higiene, sono, alimentação e ordem. Não precisa ficar falando sobre a comida na África, sobre a água do mundo que vai acabar. Isso para a criança ainda não importa. Ela não entende o que você está falando, né? Como a água vai acabar? Olha esse oceano aqui, não vai acabar nunca. Você não entende certas coisas. Então, pegar o que é necessário. Tá? Expandir verbalmente os afetos, expandir verbalmente a nomeação dos fenômenos. Pegar higiene, sono, alimentação e ordem. Ter uma grande intimidade de marido e mulher, que é uma coisa determinante para a harmonia familiar e para a afetividade infantil. Como eu falei para vocês, eu não vou cansar, terminei 5 horas, né, o Cal vai falar um pouquinho sobre o IPF. Terminei um pouquinho antes das 5 para ver se vocês têm alguma pergunta, se querem ter uma colocação, dúvidas. Jorge. Uma coisa mais prática, você falou da questão do sono. Quanto tempo que a criança deve dormir? E aí, aproveitando também, se é interessante a questão dela dormir tarde, noite, como é que essa questão de dormir à tarde? Tá bom. Eu quero fazer uma pergunta sobre o sono. Primeiro, qual que seria o ideal de uma duração de sono de criança, né? E o sono à tarde para a criança. Olha só. Esse é um tema, inclusive já deixo a dica para diretores de colégio, que o sono ele é fundamental para muita coisa. Né? O sono tem um padrão. O sono precisa seguir um padrão. Então, primeiro, isso mesmo na vida adulta, tá? Mesmo na vida adulta. Né? Eu escuto muito e falo assim, não, olha, eu sou notívago, eu gosto da noite, produzo melhor à noite. Tudo bem, eu sei que tem gente que é assim, mas isso é uma realidade. Em geral, por outros motivos, as pessoas gostam de ficar acordadas à noite e dormir de dia. Tá? Mas para a criança, o importante é você pegar que horas a criança tem que acordar. Por exemplo, a criança entra no colégio 8 da manhã, supõe que até acordar às 7. Regride 10 horas para trás. E começa a tentar botar a criança para dormir nesse horário, entendeu, gente? Então, sabe, a criança tem que dormir às 7. Vamos botar a criança para dormir 10 e pouquinho. Vai dar às 9 horas, né? 9h30 pode botar a criança no... A gente pode entender uma coisa, não, com 10 horas de sono à noite, porque à noite é a hora que a gente tem que dormir, porque é onde a gente tem a produção dos hormônios do sono, né? São restauradores e reparadores, né? Ou seja, um sono, 10 horas de sono à noite, a gente tem 10 horas de sono de dia, né? Que a luminosidade já tem um efeito sobre a produção de certos hormônios. Depois a gente pode dar um dia só sobre sono, que é um tema muito importante, né? Então, regredir em 10 horas, na hora que a criança tem que acordar, e começar a botar a criança para dormir. A gente pode notar uma coisa, a criança continua sonolenta, a criança fica irritada, por exemplo, a criança precisa de mais horas de sono. Né? Não é difícil criancinha, de até 4, 5 anos, precisar dormir 12 horas seguidas. Né? Para muitos pais são um sonho, né? Dormir 12 horas seguidas. É o ideal, né? Seria o ideal, 10 horas, 12 horas. Né? E o sono à tarde, ele também é fisiológico. Né? É importante a criança dormir em certos países, certas culturas que é a siesta, né? Que é o soninho da tarde. Né? O soninho da tarde ele é fisiológico. Né? Tem um soninho à tarde que é restaurador também, reparador. Tá? Ou seja, uma criança dormir à tarde é importante. Tanto que em colégios como esse aqui, que se dá muita atenção para o ciclo fisiológico, entendendo que isso é importante para a educação infantil, né? Tem um tempo previsto para dormir à tarde. Né? Eu já vi a agenda desse colégio, tinha lá escrito, né? Dormir à tarde, isso é importantíssimo para a educação. Né? Para que a criança consiga reparar, né? Se restaurar, né? Ter um sono restaurador e possa aprender melhor as coisas. Então, lá, regride 10 horas para trás, vai a criança para dormir naquela hora, né? Sendo inflexível. Depois o soninho na tarde eu vou voltar tempo também. Negócio sobre o sono, é importante, as crianças elas valorizam muito um ritual. Né?
O ritual para a criança é uma coisa muito desejada. Então é bom a gente saber o que a criança faz quando ela vai dormir, né? Ela, por exemplo, ela dá um beijo no papai e na mamãe e vai para cá, vai para a cama dele e depois apaga uma luz, por exemplo. Ou a criancinha, ela vai para o seu quarto, por exemplo, senta na cama, faz uma oração, né? E ela vai apagar a luz. Ou seja, essa previsibilidade é bom que a gente de algum modo instigue na criança, né? A criança se sente segura, né? Para a gente, antes de dormir, é uma coisa deliciosa. Vejo a hora de chegar e dormir. Se eu pudesse ficar só dormindo, né? As pessoas muito preguiçosas, elas gostam muito de dormir, as pessoas trabalham muito também, gostam muito de dormir. A gente sabe, por experiência, que a gente dorme e acorda. Bem, a criança entra num mundo desconhecido, né? Tudo preto. Né? O que passa na cabeça de uma criança quando ela fica no quarto sozinha? Né? Há muitos contos de fada, muitas histórias, há filmes, né? Tem Monstro S.A., aparecem os monstros quando a criança, né? vai para o quarto. Isso é um pouco o universo infantil, né? O que acontece nesse mundo misterioso? Eu fecho a cortina, de repente eu acordo em outro lugar. A criança se mexe muito quando dorme, né? Eu dormi aqui, por que eu estou ali naquela ponto da cama? Você se mexe a noite toda, meu filho. Não sabe disso. Então pronto, é bom nutrir esse ritual da criança. A coisa pode ajudar muito em botar a criança para dormir. Você falou dos amiguinhos do sono. Por que o amiguinho do sono e a chupeta seriam tão prejudiciais assim? Ou até que ponto você pode manter e que idade que você teria que tirar? Falando sobre os amiguinhos, eu citei ampação os amiguinhos, né? E isso é sempre uma coisa que gera uma certa frustração ou uma preocupação não, né? Meu filho dorme com a amiguinha até hoje. Não tem problema nenhum dormir com a amiguinha, né? Não é, esse não é o problema. Se a criança está tudo ordenado, está bonitinho, então vamos criar problemas onde não tem problema, né? O que eu quis dizer sobre o amiguinho, pode ser sobre o amiguinho mesmo, é o seguinte: a criança precisa sempre de subterfúgios para dormir, né? Dormir, de algum modo, tem que ser uma atividade natural para a criança, né? Ela dorme porque se dorme, né? Ela não precisa ficar com medo. Muitas vezes as crianças dormem com o amiguinho, elas precisam daquele carinho, daquela coisinha para dormir, né? Precisam de uma certa segurança. Por exemplo, a chupeta, né? Calma a criança. A criança tem que dormir naturalmente como a gente, né? Nós, como os adultos em tese dormem, né? Porque tem muito adulto também que precisa da televisão para dormir. Tem adulto que precisa do barulho do ar-condicionado, do ventilador, do ar-condicionado para dormir, né? São anomalias de algum modo, né? Dormir é uma coisa fisiológica, você tem que deitar, fechar o olho e dormir, né? Se isso não acontece, pode ser que você tenha um distúrbio do sono, no adulto, né? E a criança, não vamos nós começar a gerar um distúrbio do sono na criança, né? Então, se é possível, pedir um amiguinho para a criança, né? Então, seria muito traumático para a criança, né? Por exemplo, tomar uma... Não, agora você dorme com seu amiguinho, joga seu amiguinho pela janela. Já vi gente... Não, carinho, né? Pelo amor de Deus. Então, olha só, bota o amiguinho, deixa o amiguinho vai te ver dormir. O amiguinho do lado, já não está mais ali com ele. Está do ladinho da cama, né? Poxa, uma hora a criança não precisa mais da amiguinho, né? Esse amiguinho ele pode ser um reflexo de muita coisa, muita bengalinha afetiva que a criança precisa, né? É um pouco essa tônica, né? Cada família é uma família. Vamos fazer uma caveira, né? Botar um amiguinho em forma de caveira, não é isso, né? Um amiguinho não é uma caveira, mas é um sinal, né? Será que eu estou com um monte de bengalinha com o meu filho fazer as coisas que ele precisa fazer? É isso que eu tenho que pensar. Pode ser que o amiguinho seja absolutamente inofensivo, hein? Mas é um sinal. Se meu filho só dorme com o amiguinho, opa, talvez tenha coisa aí. Em outros domínios da vida dele. Eu preciso olhar com mais atenção, né? Para que seja um adulto seguro, autônomo, se desenvolva na plenitude do que ele foi criado. Né? Vamos demonizar o amiguinho, né? Tanto isso, é mais um despertador para a gente. Não entendi, desculpa. Para dormir uma criança que se apega, esse apegamento você acha negativo? Apega que você diz segurar. É isso que a gente está falando, quer dizer, não é que seja negativo, mas a gente tem que estar atento, porque isso pode ser, né, que sempre seja. Isso é uma coisa muito interessante, né? Sobre a vida humana. Né? Não tem uma resposta, é verdade, né? Tem até um ditadinho francês que fala: na medicina e no amor, nem sempre nem nunca. Né? O que é verdade, né? Às vezes, a criança pode se apegar numa coisinha e não ser absolutamente nada, pode ser rigorosamente inofensivo, mas a gente tem experiência, que a literatura diz esses subterfúgios para dormir, está apegado a alguma coisa, está seguro, pode ser assim, eu morro de medo de ver isso aqui. O problema é o seguinte: você não tem motivo para ter medo de dormir. Por quê? Porque papai e mamãe estão ali no outro quarto, velando por você. Né? Então, uma das coisas que é uma dica, por exemplo, o pai, a figura masculina, né, é que sem nenhum tipo de discriminação, mas isso
rigorosamente assim, seria muito bom que o vínculo, inclusive, de pai e homem, né, e filho, ou filha, mulher, que o pai, por exemplo, seja a última pessoa que a criança vê antes de dormir, né? Por exemplo, né, chegar e dar um beijo na testa do filho e dizer, ó, fica tranquilo, o papai está aqui. Fica seguro, fica tranquilo, meu pai está aqui, né, cuidando de mim, né? Isso é uma coisa importante, né? E, às vezes, é isso, as coisas não têm... Sobre educação, eu vejo muita ansiedade, porque a gente está num tempo em que tudo tem que ter uma explicação e uma narrativa, né? Eu não tenho time de futebol, por exemplo, não tenho, bicho. Né? Já fui vascaíno, flamenguista, tricolor, e eu descobri que não é assim que o negócio funciona, porque eu não entendo como é que essa coisa funciona, é melhor não ter time, né? Porque não existe isso, né? Você ficar no time, então eu não torço, gosto, né? Mas o jogo de futebol é uma coisa... Bem, eu estou derivando aqui um pouquinho a resposta, mas vem a calhar, porque eu acho muito curioso, né? A pessoa está ali vendo o jogo de futebol na televisão, e ela já está vendo aquilo, não sabe? Precisa de alguém falando o que está acontecendo, não é assim? Eu nunca vi ninguém vendo jogo de futebol sem o... Não, vou desligar aqui o som porque eu já sei o que está acontecendo. Não é assim, né? A gente tem uma narrativa, né? E quando, por exemplo, no restaurante, alguém falou que estava aqui almoçando no Outback. No Outback sempre tem um futebol passando, né? Em geral, se a gente está sozinho, a gente fica, né, um pouco mais atento, querendo ouvir o que está sendo dito, ou a gente fica comentando, né? É assim, ou seja, a gente a coisa está passando, é assim, a gente precisa de uma explicação. A gente precisa que alguém narre aquilo para a gente. É muito curioso, isso é muito típico do nosso tempo. Em educação, é assim, calma, é a primeira coisa, né? Não estou falando assim, em termo geral, né? Muitas perguntas, muita ansiedade, calma, né? Não tem uma resposta clara para tudo, né? Como essa, por exemplo, a criança pode se pegar no amiguinho, isso é tudo bem. Mas isso pode ser um indicativo de que aquela criança é insegura, né? Ela precisa de algo a mais para desempenhar as atividades sumamente fisiológicas, naturais, né? A gente tem que estar atento como pai, né? Você falou saber qual o limite. Eu acho que eu falo essa questão do deixar a criança uma pessoa estranha. Meu filho, eu já acho ele muito seguro. Não sei, às vezes eu acho que eu não quero também que ele cresça pensando que ele vai, só vai poder precisar de mim, que ele vai me procurar. Comigo aconteceu isso, depois que eu tive filho, eu vi realmente que quando o meu pai e minha mãe, às vezes a gente acha que o pai e a mãe é só para quando a gente precisa deles. Aí... Pergunta muito... Vocês aí não vou repetir a pergunta. Qual que é o limite do afeto, né? Ou seja, de que modo o pai tem que estar sempre presente porque a criança sempre vai ter contato com ela ou não? Como é que é a articulação dessas duas coisas, né? Um pouco essa pergunta. Qual que é o limite do afeto, do carinho, né? Da presteza ou da disponibilidade, né? Essa é uma pergunta muito importante, porque ela joga para a gente uma questão de fundo, né? A questão de fundo que a gente tem que analisar. São dois polos onde pode tender o nosso ponteiro da nossa atividade educativa, né? Nós podemos tender a ser pais, né, mais permissivos, pode tender a ser pais mais controladores. Essas duas coisas têm que ficar. Então, uma pergunta, respondendo claramente, sem fugir do lado da pergunta. Qual é o limite do amor? Primeira coisa, não tem amor. O limite do amor é amar sem limite. Essa é a primeira coisa. Né? Então, não tem limite para o amor. Né? O amor. Tá? Agora, o amor, ele perde certas condutas. Né? Então, assim, o amor não é mimar a criança, por exemplo. Né? A gente pode confundir isso. Né? Aí eu amo tanto meu filho que eu dou tudo na mão. Isso já não é amor. Né? O amor é querer o bem do outro pelo outro enquanto o outro. Isso é uma definição do amor. Né? Então, o limite do amor é amar sem limite. Mas aí tem a parte prática. Né? Pode ser que a minha atividade educativa tenda mais para permissividade. Ou seja, eu educo meu filho com a linha solta, por exemplo. Isso vai ser uma coisa. Né? Em tese, né, teoricamente, isso não é de todo ruim. A gente tem que entender o seguinte: educar, nesse sentido, esses dois polos, vai dar a imagem de uma estrada. Uma estrada boa, larga, ela tem assim umas 4 pistas, né? 4 pistas, ou seja, se eu quiser ir um pouquinho mais devagar, eu vou pela da direita, se eu quiser ultrapassar, eu vou pela da esquerda, né? Mas, apesar de eu ter essa liberdade de ação, né, a estrada me conduz para um lugar específico, né? Educação é um pouco assim. Educação não é nem um trilho de trem, onde o maquinista não tem margem de manobra. Né? O trilho de trem é uma coisa fixa, reta. Né? Vai para aquela direção, desse jeito, nessa curva, nessa angulação e pronto. Né? Educação
Não é assim, né? Essa é uma coisa. A gente pode estar educando nosso filho como se ele estivesse num trilho de trem, ou como se ele estivesse com um facão na mão diante de um terreno baldio. Meu filho toma esse facão e segue a vida. É complicado, né? Porque a permissividade